Graça e paz, amados irmãos, que bom estarmos mais uma vez na nossa Conexão Multiplique dessa tarde, 4 de julho de 2020, nesse domingo à tarde, às 3 horas. Eu sou o pastor Givanildo, eu sou missionário junto com a minha família aqui na cidade de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. Como é bom podermos falar de igreja multiplicadora, especificamente sobre relacionamento discipulador. Muito obrigado, essa é a terceira live desse projeto Conexão Multiplique, que nós estamos aplicando aqui em nossa região para os líderes, irmãos e também para todos aqueles interessados em aprender um pouco mais sobre igreja multiplicadora. Lembrando que, na verdade, esse movimento da visão de igreja multiplicadora tem se espalhado por todo o Brasil e fora, contando com muitas igrejas e pastores que têm entendido a importância de voltar aos princípios da palavra de Deus, baseado lá na igreja primitiva, no Novo Testamento. E que possamos viver um tempo novo de avivamento, onde o ardor missionário, o comprometimento com a evangelização, com o discipulado sejam cada vez maior. E eu quero estar permitindo que você participe conosco, Participe conosco aí, com seus comentários, suas perguntas. Participando agora ao vivo, assim, mas também você pode estar colocando seus comentários posteriormente, porque aí nós vamos estar vendo os comentários, as perguntas e trazendo um pouco sobre esses comentários. Deus abençoe a sua vida, todos que já estão participando, a missionária Virgínia aí, minha esposa também que está conosco, que Deus abençoe. E assim que possamos juntos aprender um pouco da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos fazer assim uma oração. Apocalipse capítulo 3. É um tempo de desafio nesse tempo de pandemia, de quarentena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a viver a sua palavra, a transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Apocalipse nos fala no versículo 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos orar? Senhor, nós queremos aproveitar nesse instante que estamos reunidos nessa conexão Multiplique dessa tarde aqui, falando a partir do nosso campo missionário. Nos alegramos, ó Pai, por essa oportunidade e oramos ao Senhor, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e o Teu favor a cada instante. Queremos, ó Pai, viver nesse tempo como uma igreja que seja comprometida com o Senhor, não perdendo as oportunidades e continuando a avançar na multiplicação de discípulos, ó Deus, a partir daqui e em todo o Brasil e em todo o mundo, Senhor. Estamos certos, ó Pai querido, que retornando aos princípios da Tua palavra, iremos, ó Pai, nos capacitar mais e mais a fazer melhor a Tua obra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre tudo que fizermos, ó Pai. Queremos ser uma igreja que glorifique o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, oramos ao Senhor e clamamos também para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Queremos, juntamente com todo o Teu povo que tem orado nesse dia, Senhor, e clamado ao Senhor, consagrando-se ao Senhor em um só clamor, buscando, ó Pai querido, o fim desta pandemia. Clamamos a Ti que venha nos abençoar, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Colocamos, ó Pai, cada estado brasileiro diante de Ti, cada cidade. Colocamos todas as situações que têm, ó Deus, sido, ó Deus, por consequência dessa ação, desse vírus, ó Pai. Pedimos a Tua misericórdia e que o Senhor venha intervir de maneira poderosa em nome de Jesus Cristo. Cremos, ó Pai, que alcançaremos, ó Pai, o fim dessa pandemia e suplicamos as Tuas misericórdias. Venha agir, Senhor, e nos desperta como igreja para estarmos dia a dia orando e clamando ao Senhor. Pedimos Tuas misericórdias. Abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso país, abençoe, Senhor, cada pessoa revestida de autoridade no nosso Brasil, para que são pessoas que estão, ó Deus,
prontas para nas decisões, a fim de que sejam tomados os melhores rumos na condução, na resolução dos problemas que nós estamos enfrentando agora, Pai. Pedimos Tuas misericórdias. Abençoe, Senhor, para que, ó Deus, possamos viver novos tempos em Tua presença. Obrigado, ó Pai querido. Pedimos Tuas bênçãos sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Tenha misericórdia, meu Pai. Quantas pessoas estão aflitas, quantas famílias, ó Pai querido, enlutadas. Ó Pai, pedimos que abençoe os profissionais de saúde, abençoe todos aqueles que estão envolvidos diretamente no cuidado com as pessoas, no zelo, no tratamento das pessoas. Quantas pessoas precisam neste momento da Tua misericórdia, Pai querido? Quantas pessoas sofrendo sozinhas, isoladas, ó Pai querido? Tenha misericórdia, Pai. E o que o Senhor continue a ouvir as nossas orações. Abençoe esse momento que estamos aqui nesta tarde. Que o Senhor seja misericordioso conosco. Abençoe, nós agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que já estão aí conosco. Que possamos continuamente orar em favor da nossa nação, do nosso Brasil, dos nossos políticos, né? São aqueles que Deus tem colocado para tomar as decisões e assim que haja, na verdade, um só consenso pelo bem de toda a nação. Mas voltando à palavra do Senhor, e também depois em Mateus capítulo 6, você pode abrir aí a sua Bíblia. Mas inicialmente, e fazendo uma relação com aquele filme Quarto de Guerra, eu acredito que muitas pessoas já assistiram, eu deixei até mesmo aí postado, né? Sobre a primeira parte desse filme Quarto de Guerra. Nós vamos falar bem rapidinho algumas considerações, e se você não assistiu, pode assistir, e se assistiu, assista de novo, né? Porque na verdade é muito motivador para nós, né? Vemos a oração como um instrumento de guerra na batalha espiritual para que pessoas se convertam a Jesus Cristo, e também muito interessante na prática do relacionamento discipulador. Irmãos, quando o Senhor fala aqui em Apocalipse, fala para a igreja de Laodiceia através do apóstolo João, vemos aqui uma realidade muito verdadeira, né? E que acontece hoje também, né? E, enfim, que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor não quer que a nossa fé seja uma fé morna. Nós precisamos sempre avaliar qual tem sido o nosso compromisso com Deus na nossa vida de oração. Esse texto também é citado no filme, no encontro da Dona Clara e também da Elizabeth. E interessante que Dona Clara é uma mulher de oração, e a Elizabeth então trabalha como corretora de imóveis ali, de venda de casas, enfim. E aí então tem esse encontro. E a Dona Clara, ela percebe uma possibilidade, uma oportunidade de iniciar com aquela mulher um RD, um relacionamento discipulador. E todo relacionamento discipulador, de um modo geral, começa de uma maneira muito espontânea, né? Muito espontânea, surge no trocar das palavras ali, abrindo também o coração, compartilhando algumas coisas da vida pessoal de cada um. E ali aquela pessoa que é uma discipuladora, alguém que quer fazer o RD, tem a percepção de Deus para entender ali o momento certo de propor um compromisso de RD, né? Mas, na verdade, antes de tudo isso, é percebido que existe uma necessidade espiritual, existe um anseio, existe um problema também, né? Geralmente os problemas que temos, eles são indicadores de alguma situação espiritual que estamos vivendo. No caso da Elizabeth, ela estava passando um grande problema no seu casamento, a sua família também, seu relacionamento com a sua filha, né? Quem já assistiu o filme sabe do que eu estou dizendo. Então, o marido dela estava a ponto de traí-la, ela não tinha mais não conhecia nem mesmo a própria filha, diante daquilo da própria vivência da filha na escola, dos seus projetos ali. Ela não conhecia a filha, né? Diante daquilo que a filha vivia no seu cotidiano, né? E teve um momento no filme em que, nessa conversa entre mãe e filha, a gente percebe isso muito claramente. Mas o que me chama a atenção é outro texto também, Mateus capítulo 6. Aqui, em Apocalipse, como nós já vimos, o Senhor adverte a igreja para que ela não seja morna. E sendo morna, ela será vomitada da boca do Senhor, né? Isso quer dizer que precisamos refletir
como tem sido o nosso compromisso com Deus, qual o nível do nosso relacionamento de intimidade com Deus. E a proposta é voltar ao nosso primeiro amor, ou seja, voltar aos princípios de como realmente deve ser um discípulo comprometido com Jesus. Mas em Mateus capítulo 6, que também tem uma relação com o filme, e que pode servir para nós nessa tarde, né, para pensarmos um pouquinho, Mateus capítulo 6, ali no Sermão do Monte, no versículo, então, podemos começar a partir do versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quando vemos esse texto aqui, na verdade, o contexto é que Jesus ele quer que a vida cristã ela não seja baseada na hipocrisia ou na busca da glória dos homens, mas que seja diante de Deus, essencialmente diante do Senhor, que vivamos para a glória de Deus. E a nossa vida de oração, ela precisa também estar baseada numa comunhão com Deus. O cristianismo não é religião, o cristianismo é relacionamento com Deus. Eu quero ainda interromper aqui, dando saudando aí a Eliette, o irmão João Vitor, também o irmão Cícero e todos que estão entrando. Talvez eu não venha acompanhar todos os comentários, mas que Deus abençoe as suas vidas, sejam bem-vindos e que você possa participar aí colocando perguntas e considerações. Fique bem à vontade em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês aqui, aprendendo um pouquinho, compartilhando um pouco sobre relacionamento discipulador. É um bate-papo, nós estamos aqui, nada muito sistemático, mas que vamos estar trocando algumas coisas, indo e voltando sobre algumas ideias e tal. Esses dois livros têm sido muito especiais nesse encontro. De Volta aos Princípios e também o livro Raízes, né? Dinâmica e elementos do relacionamento discipulador. Então eu tenho tirado muitas boas considerações nesses livros aqui maravilhosos. Mas assim, voltando ao capítulo 6 de Mateus, então existe na verdade um chamado do Senhor para avaliarmos também o nosso compromisso de oração com Deus. Nossa vida devocional, nossa meditação na palavra, o tempo que temos dedicado de qualidade na nossa intimidade com Deus em oração, né? Na nossa compreensão a respeito da palavra. E esse filme vai trazer isso também. A Dona Clara, ela já por ser uma mulher de oração, ela tem o seu espaço de oração, ela sabe dessa importância, gastando a vida dela em oração, intercedendo por pessoas, e ali no filme mostra também o quadro que ela tem, o quadro das suas orações respondidas. É justamente naquele momento em que a Elizabeth está ali vendo a casa da Dona Clara, que pôs a vender, ela percebe aquele cantinho ali, aquele quadro de orações respondidas. E eu marquei algumas frases do filme que eu achei muito interessante, que pode nos ajudar nessa tarde aqui de bate-papo. Com certeza eu preciso disso. Essa foi uma frase que me chamou a atenção da Elizabeth. E quando ela falou isso, a Dona Clara logo percebeu, né? Deus ali tocou ela. É essa. Interessante que quando Dona Clara ela percebe que Elizabeth seria uma oportunidade de um RD, ela orou pedindo a Deus que envie pessoas para que ela pudesse cuidar, né? E Elizabeth, na verdade, já era cristã, só que fria. E aí a Dona Clara usa de uma ilustração, servindo a ela um café frio e perguntando como eram as suas orações. E ela dizia, a Elizabeth dizia, como de todas as outras pessoas, né? Então, quer dizer, o cristão que tem uma vida normal, como de muitos cristãos que estão por aí, que se denominam cristãos ou discípulos de Jesus, tem uma vida sem muita relevância, muito comum, né? Digamos assim, mas no sentido negativo, né? E aí então a Dona Clara inquieta, então deu a ela um café ali morno, né? E ela assim falou assim, da mesma forma a questão da vida de oração. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida de oração ardente, né? Comprometida, de fervor diante da sua presença. O casamento dela estava realmente em decadência
e faltava a questão do diálogo dentro do seu próprio lar. Como são as suas orações? Quentes ou frias? Essa é uma pergunta que também pode nos inquietar nessa tarde. Como são as nossas orações? Quentes ou frias? Como tem sido... Quando nós pensamos em relacionamento discipulador, estamos pensando a partir também do próprio discipulador. O discipulador, ele tem uma vida de oração que realmente seja fervorosa, ardente, uma vida de oração que realmente agrade a Deus. Porque o discipulador, ele vai transmitir vida. E aqueles que serão discipulados por ele, vai aprender do seu tipo de vida, seu estilo de vida que tem com Deus. E pensar na oração, que é o primeiro princípio sobre a igreja multiplicadora, é fundamental. Não tenho tempo para orar assim. Isso foi uma das desculpas da Elizabeth. Quantas vezes eu, você, incentivo as pessoas a fazer um relacionamento discipulador, incentivando as pessoas a ter uma vida de oração. Talvez já nos respondeu, não tenho tempo de orar. Não tenho tempo de fazer meu culto doméstico. Não tenho tempo de fazer discípulo. Não tenho tempo de evangelizar. Não tenho tempo de servir a Deus. Em outras palavras, está dizendo isso. Mas tem tempo para, no caso do filho, tempo para discutir com seu marido, brigar com ele. E aí é interessante que nessa... às vezes nós estranhamos como a dona Clara começa a entrar na vida ali da Elizabeth. Tem alguns momentos que até a Elizabeth se sente um pouco assim inquieta com isso. Mas assim, claro que relacionamento discipulador é um convite, né? Como tem Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei e sairei com ele comigo. É um convite, né? Eu preciso entrar de maneira educada, mas aqui devemos entender também que em certas situações é preciso uma atitude enérgica, porque aquela mulher estava a ponto de perder seu casamento, e Dona Clara percebeu isso. Além do mais, se tratar de uma cristã fria na fé. Às vezes, nessas situações, nós podemos até ser um pouco mais enérgicos, né? Um pouco mais firmes. Mas isso é a direção do Espírito de Deus na nossa vida, na vida de cada um. É Deus que nos dá o direcionamento naquele momento, quando nós olhamos para as pessoas com um coração de compaixão, porque nós queremos que elas tenham a vida com Deus, para que elas se voltem para o Senhor. E em determinados momentos o Espírito de Deus vai conduzir as nossas palavras. E nós não sabemos o que pode acontecer com a vida da pessoa amanhã. Existem momentos que nós nos deixamos, nos omitimos de falar da palavra de Deus porque não queremos desagradar a pessoa. Mas se aquela pessoa morrer depois de alguns momentos, morrer no outro dia, e quando nos damos conta e podemos nos dar conta que nós poderíamos ter anunciado da palavra para aquela pessoa. Afinal de contas, nós somos os atalaias do Senhor nesse tempo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, né? Outra coisa interessante, não separamos nem uma hora por semana para falar. Aqui tem, desculpa. É preciso de um plano de batalha. Dona Clara, falando sobre a respeito da forma como Elizabeth tem tratado os problemas espirituais, ela fala, nós precisamos de um plano de batalha. Nós precisamos fazer da oração também como a nossa arma dada por Deus, para orar e interceder. Afinal de contas, irmãos, como nós já comentamos aqui em outras oportunidades, não podemos ganhar vidas para Jesus sem primeiro orar por elas. Precisamos orar, interceder intensamente por elas, para que as cadeias, para que os olhos espirituais estejam abertos no momento da explanação da mensagem, do plano de salvação, do momento em que vamos falar de Jesus, para que os corações delas recebam livremente a palavra do Senhor, para que elas possam compreender o plano de salvação, o projeto de perdão de Deus para elas. Mas isso é a oração, porque o inimigo, Satanás, tem na verdade cegado os olhos espirituais das pessoas. Então é uma batalha espiritual, na qual nós temos travado dia a dia. Nessa batalha, o inimigo também vai tentar minar as nossas forças como discipuladores e intercessores. O chamado de Deus nesse tempo, com certeza, e nesse tempo de pandemia, é que nós nos tornemos intercessores do Senhor, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo.
Quantas vezes temos lutado com nossas armas carnais, com nossas armas humanas, e nos decepcionamos e nos entristecemos, né? Porque não vemos o resultado daquilo que estamos fazendo. Pensar em relacionamento discipulador no RD é pensar em estratégias que sejam eficazes para alcançar de maneira mais eficaz o coração das pessoas. E assim podemos iniciar um relacionamento dentro de um processo de cuidado, de zelo. Eu vou começar a falar um pouco, de algumas perguntas, e uma pergunta que foi deixada no encontro passado. Por gentileza, deixe sua pergunta aí, que vai ser muito interessante, em nome de Jesus. Sim, exatamente, João Vitor. João Vitor, eu vou logo aqui ajudar aqui. Que Deus abençoe, meu querido. O versículo de João 3,20 é um versículo direcionado a uma igreja, sim. Também pode ser utilizado para pessoas que não são cristãos. Sim, pode ser relacionado, sim. É claro que o contexto é para a igreja do Senhor. Por quê? A exemplo desse filme, você vê que o contexto são pessoas que são cristãs, até o marido dela também ia à igreja, mas você percebe no filme como é que ele ia à igreja. O interessante é que até na vida desse marido da Elizabeth existia também um cristão que estava tentando ajudá-lo numa caminhada de relacionamento discipulador. Percebe que em determinado momento ele fala assim, não basta a igreja, você precisa ser a igreja. Eu não quero que você vá à igreja, eu quero que você seja igreja. Então, aproveitando essa pergunta de João Vitor, nós vivemos um tempo também que parece assim, muitos pastores têm falado, nós estamos num tempo urgente de evangelizar os cristãos. Por quê? Porque muitos cristãos, pessoas têm se adentrado às nossas igrejas, muitas que já passaram por outras denominações, por outras igrejas, etc., de modo geral, igrejas, e elas entenderam ser cristãs, mas não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma aliança com Jesus. Muitas delas, elas se denominam cristãs, evangélicas, né? Mas elas não são salvas, elas não se sentem totalmente perdoadas por Cristo, não têm certeza da salvação. E isso é muito sério. E aí por isso nós podemos usar esse texto também na evangelização e no relacionamento discipulador, porque é um convite até. O Senhor quer restaurar um relacionamento com o ser humano. Essa é a proposta do plano de salvação. O homem se distanciou de Deus por causa do pecado. E através de Jesus, então o homem pode voltar a ter um relacionamento com Deus como era lá com Adão e Eva, né? E voltando aqui à questão, vendo a pergunta aqui que foi deixada, muito obrigado pela participação. Nós temos aqui uma pergunta: plantar igrejas é construir templo? Então a gente vai e volta aqui, viu? A gente vai e volta nas conversas aqui. Mas muito interessante, foi a missionária Virginia que colocou também essa pergunta. Um dos princípios de igreja multiplicadora é a plantação de igrejas. Quando nós temos o princípio da oração, da evangelização discipuladora, da formação de líderes, nós teremos também, consequentemente, a plantação de igreja, sem esquecer da compaixão e graça. Porque a plantação de igreja vai ser também uma consequência, né? Nós não plantamos, na verdade, plantar igreja não é necessariamente construir prédio. Isso deve ser, na verdade, uma consequência daqueles discípulos que já são comprometidos com o Senhor. Hoje, na obra missionária, nós, como missionários atuando, entendemos que a prioridade é cuidar de vidas. A prioridade é fazer discípulos. Entendemos que, diante da reflexão de igreja multiplicadora, não podemos mais pensar que, ao querer iniciar ou plantar uma igreja, eu preciso me preocupar primeiramente em alugar um espaço ou construir um templo para que as pessoas possam ir lá. Esse pensamento, ele precisa ser na verdade, essa forma de pensar, ela precisa ser mudada, ou pelo menos precisamos refletir sobre isso, com respeito àqueles que possam pensar assim. Porque existem várias propostas de igrejas, existem muitos tipos de igrejas, denominações, mas será que nós vamos, na verdade, ganhar pessoas esperando evangelizá-las e elas fazerem suas decisões a Cristo
a partir simplesmente da pregação do púlpito de um pastor? Vamos esperar que elas entrem ao templo? Como atraí-las, né, para lá? Esse tempo de pandemia tem sido também de grande ensinamento para todos nós. Não podemos mais aqueles líderes e pastores, igrejas que estavam muito acostumados com eventos e programações, quebraram suas pernas, na expressão, né, ditado falando. Por quê? Porque tudo viver da igreja era em torno de programações e eventos. E agora que não é possível fazer? A ação da igreja, de muitas igrejas, pararam, né? Salvo essas que estão voltando, reabrindo aí com muitas limitações, mesmo assim, né? Então tudo mudou. E será que Deus não está permitindo também que vejamos algumas oportunidades e refletimos sobre certas atitudes que temos tido como igreja, temos sido como igreja, vivido como igreja? Não podemos mais levar as pessoas a servir a Cristo por causa simplesmente dos eventos. Eles podem acontecer? Podem. Mas a essência e o fundamental não são os eventos e as programações. Não, são relacionamentos. Podemos até fazer esses eventos e programações que são importantes, mas são secundários. Eu estou colocando aqui, queridos, mas é para a nossa reflexão também. Pode ser que você pense um pouco diferente. Mas essa é a proposta de igreja multiplicadora. Uma igreja não baseada em programas, mas uma igreja baseada em princípios. E esses princípios, eles se adequam ao contexto de toda e qualquer igreja no lugar onde ela está. Como é que se faz então o culto? Como é que se vai dirigir um culto? Como é que vai fazer o evangelismo? Isso aí, Deus vai dar o direcionamento para cada pessoa dentro do seu contexto, dentro do seu local onde a igreja está presente, onde a igreja está atuando. Mas os princípios permanecem, da oração, da evangelização discipuladora, da formação de líderes, da plantação de igreja, da compaixão e graça. E esses princípios que vão nortear a nossa prática como igreja do Senhor. Então, plantar igreja não é construir prédio. Plantar igreja, na verdade, são plantar igreja como um organismo vivo. Iniciar novos grupos de discípulos que se reúnem em determinado lugar para adorar, para servir ao Senhor, para servir o próximo, para ali cumprir a missão, para ali cumprir a missão e atender ao chamado da grande comissão de Jesus Cristo, indo e fazendo discípulos. Essa é a nossa missão, fazer discípulos. Eu vou prosseguir aqui, os irmãos fiquem à vontade, nas suas perguntas então. Né? Então, a gente se vê na igreja. Eu gostaria de ver a igreja em você. É a pergunta do amigo de Tony, né? A gente se vê na igreja, eu gostaria de ver a igreja em você. As pessoas estão vendo a igreja em nós? Será que por conta dessa pandemia perdemos a nossa identidade como igreja do Senhor? Quantos estão vivendo essa crise? Quantos estão vivendo essa crise? Eu tenho uma coisa para você fazer. Essa frase, eu estou citando algumas frases aqui do próprio filme, relembrando algumas coisas interessantes que me chamou a atenção relacionando com o relacionamento discipulador. Quando a Dona Clara então propõe o relacionamento discipulador com Elizabeth, ela convida ela a um desafio, a um encontro semanal de 1 hora apenas, para ajudar ela em oração em favor da sua família e do seu casamento. Então, a Elizabeth não teve como dizer não, porque a proposta foi algo que, na verdade, ia ao encontro da sua necessidade. Ela percebeu naquele diálogo com Dona Clara que realmente ela precisava do Senhor para restaurar a sua família e o seu casamento. E ter alguém uma mulher de oração, de intimidade com Deus, para me ajudar, é isso que ela pensou. Então ela aproveitou essa oportunidade e realmente abraçou, né, essa proposta da Dona Clara. Então, o relacionamento discipulador precisa haver encontros.
né? Claro que de maneira muito tranquila, a partir de um combinado que seja entre as duas pessoas. E nós estamos aqui na proposta de relacionamento discipulador, levando-nos a refletir sobre a importância de cuidarmos das pessoas, levá-las a ter também uma intimidade com Deus, e nós estamos destacando muito a questão da oração, né? Você merece a graça. Todos precisamos da graça. Aqui Dona Clara está fazendo um apelo para Elizabeth, nesse segundo encontro, principalmente. Ela vai tratar a questão do perdão, porque o perdão é fundamental para que Deus possa restaurar qualquer casamento. E quando ela fala de perdão, ela mostra também o lado que a própria Elizabeth, ela não é merecedora. Assim como o marido dela, o Tony, que precisa da graça de Deus, ela também precisa da graça de Deus. Ela precisava então aprender, pela graça de Deus, a perdoar o seu marido. Porque assim como em Jesus Cristo Deus nos deu uma nova oportunidade, ela também precisava dar uma oportunidade para o Tony, dar uma oportunidade para ela mesma, para que o seu casamento fosse restaurado por Deus. E isso através do perdão e da confissão. No filme vai mostrar que uma das maneiras que Dona Clara usou para ajudar a Elizabeth é ensinando ela a ser uma mulher de oração, uma guerreira de oração. É justamente isso, queridos. Nós só passamos para os nossos discípulos aquilo que somos e aquilo que temos da parte do Senhor. Se você for uma pessoa de oração, comprometida com a palavra de Deus, no estudo da palavra, é isso que você vai transmitir para as pessoas, né? Nós vamos ver aqui mais algumas perguntas, né? Aqui tem assim: pastor, me dê uma dica de como iniciar um relacionamento discipulador num ambiente bem ideológico e voltado ao homem. Tenho dificuldades, pois me estresso e me chateio por muitas vezes que escuto, e isso acaba me afastando das pessoas e me impossibilitando de fazer RD. Bom, em diversas áreas e ambientes que nós convivemos no nosso dia a dia, seja nas escolas, na faculdade, no local de trabalho, dentro da nossa casa, porque às vezes temos familiares, parentes que não são crentes ainda, vizinhos também, que também nem sempre é fácil, são os mais diversos ambientes que é um desafio para iniciar relacionamento discipulador. Nós precisamos ter em mente a primeira coisa: para que possamos iniciar qualquer tipo de discipulado com as pessoas, precisamos primeiro da graça de Deus, da compaixão de Jesus Cristo em nosso coração. Por quê? Porque é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito Santo. Não existe uma fórmula assim que a forma como eu ajo com uma pessoa, eu vou agir com aquela outra pessoa. Não existe uma fórmula ou uma regra, um padrão necessário. O que existe, na verdade, é algumas coisas que podem nos ajudar inicialmente. Primeiro, a oração. Repensar a questão da oração. Claro que aí, com a pergunta que foi colocada, depende, não sei, a questão da vida de oração, como tem sido, mas assim, vamos pensar inicialmente a minha vida de oração com Deus, a minha prática devocional, o meu compromisso com Deus e como tem sido também as minhas intercessões. Eu tenho tido esse compromisso de orar pelas pessoas com quem eu trabalho, com quem eu estudo, com quem eu convivo diariamente. Eu estou tendo, pastor. Ótimo. Essa oração, essa intercessão vai ser um elemento fundamental porque eu vou me preocupar com elas. No cartão-alvo de oração, lá tem algo interessante, que lá tem alguns passos. E um deles, na verdade, é falar com a pessoa que você está orando por ela. O relacionamento discipulador, mas antes que isso aconteça também, vamos pensar assim algumas coisas, né, que está dentro desse processo de RD. Irmãos, nós não podemos jogar pérolas aos poucos, como nós falamos no encontro passado. Então, nem todas as pessoas estão abertas para o Evangelho. Mas certamente, aonde Deus nos coloca, Ele vai nos mostrar pessoas que precisam e que nós podemos ser usados por Deus para levá-las à palavra do Senhor. Certamente.
com toda certeza. Mas isso também é fruto de muita oração. E depende do lugar, como foi citado aí na pergunta, né? Existem lugares que realmente são dificílimos, porque existem ideologias, existem pensamentos, pessoas que são ateias, são pessoas que são contra Deus. E isso é uma batalha espiritual. E eu costumo falar, assim, na questão do RD, que as pessoas, geralmente elas vão se inquietar com a nossa presença. Porque a nossa forma de ser e de agir como cristãos inquieta muitas pessoas. E acontecem diversos casos em que as pessoas, elas incomodadas por quê? Porque elas percebem que elas não têm a alegria e a paz que temos em Jesus. E algumas delas poderão pensar e falar: será que de fato eu estou vivendo a vida que eu deveria estar vivendo? E depende do lugar, no caso como meio acadêmico, como o João Vitor falou aí, nós devemos nas oportunidades falar e colocar a nossa fé, mas saber que em determinados momentos, tem até um filme muito interessante, Deus Não Está Morto, né, que fala sobre essa realidade, é muito interessante. Acho que o João Vitor talvez já tenha assistido aí, mas se você não assistiu, é muito interessante, que também traz essa própria realidade do embate dentro da faculdade. Mas assim, ali naquele filme mostra que surgiram pessoas que aquele jovem que teve um momento de debate com o professor, pessoas vieram até ele e que ele pôde então ajudá-las a encontrar o Senhor. Então, João, as pessoas, Deus vai mostrar para você. Mas é primeiro interessante que eu ore por elas. Ore pelo meu ambiente de estudo, de trabalho, onde eu estou, né? E pedir a Deus: Senhor, eu quero filhos na fé. Essa também tem sido a minha oração. No campo missionário, nós vivemos essa dependência o tempo todo. Senhor, eu quero filhos na fé. Eu quero ganhar vidas. E Deus ele se agrada dessa oração, porque isso glorifica e faz parte da grande comissão de Jesus Cristo. Então o início sempre é difícil. A partir do momento que surgir um coração que queira ouvir de Jesus, que se interesse pelo Evangelho, é ali que você vai então estabelecer o RD de fato. Agora, é um processo que poderá demorar ou não. O tempo é o Senhor que vai mostrar. Existem pessoas que prontamente querem o Evangelho, querem ir para a igreja, e querem isso, e querem então conhecer a Bíblia, e querem conhecer mais, sabe? E devemos estar preparados para isso, em oração, comprometidos com Deus, com a vida de exemplo, como testemunha. O nosso exemplo de vida vai ser a nossa evangelização. Em lugares em que nós temos poucas oportunidades, ou até às vezes somos até coagidos a não falar, ou proibidos de falar de Jesus Cristo, né? Mas a nossa vida, nosso estilo de vida vai ser a nossa pregação. E no momento certo, Deus usará os nossos lábios, porque a pregação do Evangelho também consiste em falar da mensagem do Evangelho. Essa história de que basta apenas viver, ter uma vida boazinha, não é vida boazinha. É uma vida transformada pelo poder de Deus, é uma vida de exemplo com Cristo, mas também com palavras e ações que demonstrem Jesus Cristo em nossa vida. A pessoa que serve a Jesus Cristo, ela incomoda também. Nós incomodamos também o reino das trevas. Porque Satanás, que oprime as pessoas, ele perceberá que nós estamos indo em seu território e que vamos estar ali invadindo o seu território. E Satanás, ele vai se levantar contra as nossas vidas. Então, irmãos, nós não somos deste mundo. Estamos passando por ele. Estamos aqui, mas não somos dele. E será que nós não percebemos que o inimigo se levantará para atrapalhar o nosso testemunho com Deus? Ele não vai, ele quer ver crentes frios, crentes que sejam mornos, crentes que estejam na verdade, acomodados. Satanás fará de tudo para que o crente se sinta bem neste mundo, para que o crente ele não faça diferença, para que o crente não leve a palavra do Senhor,
para que o crente, o cristão verdadeiro, ele se torne um cristão sem vida, para que ele se torne tão cheio de problemas, tentações e provações ali, que na verdade ele não consegue sair do seu mundo, e assim ele não vai poder atuar na vida do outro como discípulo de Jesus. E essas são as situações que nós vivemos hoje. E quando nós falamos em igreja cheia de programações, uma dica, então a dica seria o que, João Vitor? Orar, fazer o que você poderia fazer aí? Uma dica prática. Faça uma relação dos nomes de todos os seus colegas, amigos que estão próximos a você. Faça uma lista de nome por nome. Tente também saber, entender o perfil de cada um deles. Tem uma lista, ore por eles sempre. Tenha um dia específico na semana, ou então distribua isso durante os seus momentos de oração. Deixa Deus orientar você. A grande batalha é a oração. A primeira coisa, com certeza, é a intercessão. Porque a intercessão, a oração, é a nossa prática de batalha espiritual. Né? Depois disso, as oportunidades. Lembra que um outro texto da palavra que Paulo fala: orem para que Deus me dê a oportunidade da pregação do Evangelho, para que portas se abram. Quando as portas se abrem, e nós entendemos que são portas abertas pelo Senhor, e é que ali podemos fazer a palavra, então o restante vai fluir de maneira mais tranquila. Mas a coisa mais difícil inicialmente é a questão da oração. Faça uma lista de pessoas, dessas pessoas, ore por elas, e se preocupe de alguma maneira em ser acessível a elas, principalmente naqueles momentos que você perceber que algumas delas estão passando por um momento difícil. O falecimento de um parente, um momento talvez de uma prova, de uma avaliação. Falei, eu estou orando por você. No momento que você perceber que aquela pessoa está ali numa situação assim emocionalmente fragilizada, né? E saber também das datas de aniversário. Se você tiver um contato pelo WhatsApp, rede social, não perca a oportunidade de vez por outra. Talvez depende da pessoa, claro que tem que ser uma coisa muito, muito assim light, né? Você não pode ficar o tempo todo mandando mensagem, mas você pode estar mandando mensagens, texto bíblico. Eu estou orando por você, mas eu estou orando, mas orando de verdade. Né? Eu quero aproveitar nessa deixa aqui o que Deus tem nos orientado muito nesse tempo agora, dessa quarentena. Nós temos tido uma preocupação, que é uma orientação também da Junta de Missões Nacionais, que cada missionário, cada família missionária tem a sua rede de intercessores. Porque, como é que a gente faz isso, pastor? Nós, nos nossos relacionamentos, sabemos quem são as pessoas que realmente se preocupam conosco, que oram por nós. Nós podemos perceber quem são realmente as pessoas de oração que nós conhecemos. Crentes, né? Pessoas de oração. Que conhecem você, conhecem sua vida, seu compromisso com Deus, e que te ajudou, te ajuda, enfim. Então nós temos várias pessoas assim. Né? Nesse tempo de obra missionária, a gente vai criando relacionamentos, temos diversos parceiros que mantêm financeiramente, intercessores, né? Que estão se preocupados que preocupam conosco, que oram lá, as igrejas que oram por nós, e são oportunidades que a gente vai descobrindo intercessores, porque o mais importante são intercessores. Pessoas que oram por nós é maravilhoso, porque são as orações que Deus vai usar essas pessoas para nos sustentar nos momentos de nossas batalhas espirituais. É verdade. Então, essa questão da rede de intercessores é uma segunda dica que eu poderia deixar para o João. Tenha pessoas que oram por você. Sinta essas pessoas em momentos de oração que você tiver na sua igreja, com o seu pequeno grupo, que talvez você participe de um pequeno grupo na sua igreja, ou de outro irmão, de outros irmãos que você ora juntos. Busque também, João, ter pessoas que orem por você. Certamente, uma das pessoas que sempre ora por você é o seu pastor. Compartilhe com ele também um pouco de suas dificuldades, dos seus desafios também, né? E dê oportunidade a ele. Muitas vezes nós, pastores, nós queremos tantas vezes ajudar tantas nossas ovelhas, né?
Isso está também no meu coração. Mas nem todas as ovelhas estão abertas para serem ajudadas. Oh, meu Deus! Isso é uma realidade. Nós, como pastores, quantas nossas ovelhas, elas se fecham, elas se mostram tão autossuficientes. Às vezes tem outras pessoas que já ajudam e acham que é dispensável a ajuda do pastor. Pastoreamos, ensinamos as nossas ovelhas, mas quantas ovelhas nós particularmente queremos ajudar um pouco mais, mas existe uma barreira que a própria pessoa coloca, né? Então nós precisamos orar a Deus para que nos mostre essas pessoas, assim como nós precisamos orar a Deus para que nos mostre as pessoas a quem vamos iniciar um RD, um relacionamento discipulador. Nós vamos também orar para que Deus nos mostre as pessoas que serão as nossas intercessoras, aqueles que irão orar por nós, que vão nos ajudar em oração, com quem nós vamos compartilhar momentos difíceis, assim como mostra no filme, né? Quarta Guerra. A Elizabeth teve, a partir daquele momento, uma mulher que se tornou uma companheira de oração, né? Uma mãe na fé, naquele específico momento. E voltando a essa questão de pai e mãe na fé, muitos crentes estão órfãos dentro das igrejas, órfãos espirituais. Não é porque não tem um pastor assim, mas porque eles preferem viver as suas vidas da maneira que achar por bem. Eles acham que eles já oram a Deus, já têm a vida com Deus, lê a Bíblia e tal, já ora, não precisa que ninguém ore, não compartilha nada com ninguém, não tem pessoas que orem por elas. Quantos crentes dentro de nossas igrejas estão cheios de problemas e não sabem com quem compartilhar, desabafar as suas lutas? Então são algumas dicas que a gente pode pensar. Nos comprometer, fazer ali uma lista de nomes, orar por essas pessoas, aos poucos aproximarmos delas em momentos de suas fragilidades. Mas quando nós falamos em relacionamento discipulador, é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Agora, se imagine, queridos irmãos, se cada crente das nossas igrejas entender que ela é capaz de fazer isso, será um movimento de cuidado, uma rede de cuidado maravilhoso, onde o Senhor vai usar, onde as nossas igrejas experimentará uma grande ação do Espírito Santo curando vidas e pessoas. O fato, quantas pessoas elas precisam às vezes simplesmente serem ouvidas. Nós já falamos sobre isso no encontro anterior. Pessoas que precisam de alguém que possa ouvir os seus problemas e lutas. Nós estamos cheios de crentes, não porque é uma questão da pessoa em si, mas porque foram ensinadas assim. Quando alguém vai procurar algum conselho, essa pessoa tem uma lista de versículos bíblicos. E quando ela expõe um problema, é versículo, texto em cima de texto bíblico. Mas não que a palavra não seja verdade. Mas a pessoa às vezes não quer ouvir muita coisa, ela quer ser ouvida. Ela quer ser compreendida. Ela quer perceber se há uma ponte entre ela e aquela outra pessoa. Essas pontes são aquilo que nos liga àquela pessoa que Deus coloca na nossa vida, que cuida de nós, que zela de nós, que intercede por nós, que caminha com a gente. Então essas pontes, elas são percebidas no relacionamento discipulador. Existem muitas pessoas que precisam dessas pessoas usadas por Deus para cuidar de nós. E uma coisa interessante quando falamos em relacionamento discipulador, não é que vamos ter apenas um RD. Podemos ter várias pessoas uma rede que eu possa fazer relacionamento discipulador que faça comigo também. Quer dizer, eu como pastor, eu tenho pastores que também de uma certa forma cuidam de mim, da minha família, que compartilhamos problemas, que pedimos orações. Eu tenho também
parentes meus, ou pessoas que eu conheço lá da Bahia, né? Pessoas que eu sei que são comprometidas com Deus, pessoas de oração, que eu posso compartilhar pedidos pessoais, que às vezes eu tenho ligado, de vez em quando, compartilhado, agradecido e compartilhado algumas lutas, e isso vai nos ajudando no nosso trabalho. Então nós precisamos ter pessoas que nos ajudem em oração, principalmente em oração. Agora, quando eu falo também de RD, o RD não visa apenas ganhar uma pessoa para Jesus, ganhar pessoas para Jesus. Existe o RD que vai aperfeiçoar. O RD que chama está mais ligado com a evangelização em si. O RD que agrega, que está mais ligado com a pessoa se integrar ao corpo de Cristo. Nós estamos aí nesse RD, nós estamos levando a pessoa a se envolver também com a igreja, com aquela igreja local, o grupo de crentes que servem ao Senhor. Temos que visualizar isso. Ao chamar alguém que ainda não é crente, ou que aceitou, fez uma aliança com Jesus através da nossa vida, porque também tem aquela questão, né? Não podemos achar que a pessoa vai aceitar Jesus lá na igreja levantando as mãos. Isso pode acontecer sim, e deve acontecer. Mas Deus também quer que façamos isso. Ou seja, Deus nos dará oportunidades para levar o plano de salvação e desafiar a pessoa a fazer uma entrega pessoal ao Senhor Jesus. E ali podemos levar ela a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Neste momento, Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti, me comprometo com o Senhor, abro o meu coração, entre em minha vida, me transforma, me salva, me dê a Tua salvação. Me entrego em nome de Jesus. Então, nós podemos fazer, essa é uma oração bem rápida, mas você pode levar a pessoa a repetir uma oração. Claro que é interessante que eu tenha explicado um pouco mais do plano de salvação, para que ela tenha uma plena consciência do que ela está fazendo ali. Não é simplesmente, você quer Jesus? Não. Para que ela entenda de uma maneira tenha uma compreensão bem clara a respeito, pelo menos bem básica, a respeito do perdão de Deus para ela, do plano de salvação, do que Deus quer dar a ela, e fazê-la, a partir dali, ser filha de Deus, salva, remida pelo sangue de Jesus Cristo. A partir dali, eu quero visualizar essa pessoa fazendo parte de uma igreja local, fazendo parte de um pequeno grupo, como está no cartão alvo de oração. Depois convide a pessoa a um culto público, a um pequeno grupo, né? Então eu vou visualizar, esse RD vai ser um RD de agregar essa pessoa, do acolhimento. E nesse acolhimento ela vai conhecer uma nova família em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O RD não vai ser apenas algo que vai ficar no nível do individual, mas vai começar a caminhar também para uma nova família, uma nova convivência. O novo crente, ele precisa ter novos relacionamentos. O novo crente, ele precisa ter um novo meio em que ele possa crescer na graça de Deus, no conhecimento da palavra, alimentar-se do Senhor, pessoas que vão motivá-lo, eu estou do seu lado, vou te ajudar. Perceber ali o amor de Cristo na prática, no cuidado ali como igreja do Senhor. E depois que ela vier a descer as águas, se batizar, é claro que não precisa se batizar para fazer discípulo, mas ela aprendeu isso, já vai fazer naturalmente. Não precisa batizar para fazer discípulo. Se ela já se converteu verdadeiramente ao Senhor, ela vai levar outras pessoas a Jesus, porque ela aprendeu, ela vai fazer aquilo que ela aprendeu, né? Multiplicar. E aí, depois que ela se batizar, então ela vai ter um compromisso maior ainda, né, espontâneo, de servir ao Senhor e levar mais pessoas a Cristo. Agora é uma RD de aperfeiçoamento, em que ela precisa ter também RDs em que vão ajudar ela a crescer em áreas espirituais de sua vida. Então o RD ela contempla essas três áreas: a área do chamado, agregar, e também do aperfeiçoar, em que ela vai crescer. E nós, então, sendo pastor de muitos anos de crente, eu preciso de pessoas também que me ajudem, que caminhem comigo, que me dê conselhos.
Assim como eu faço com alguém, também receber de alguém. Quando nós, irmãos, começarmos a entender a importância do RD na nossa vida, eu creio que nós vamos melhorar muito como cristãos, como discípulos de Jesus. Por fim, eu quero terminar aqui, mudar o foco e lutar contra o verdadeiro inimigo. Foi isso que a dona Clara falou. É preciso mudar o foco e lutar contra o verdadeiro inimigo. A Elizabeth já estava lutando contra o seu marido, tentando convencer e brigando. É o que acontece muitas vezes. Queremos às vezes também fazer com que as pessoas se convertam, mas estamos brigando com elas, estamos entrando em discussões, estamos forçando talvez a servirem a Deus e brigando. Não é esse o caminho. Precisamos focar naquele que tem aprisionado a vida espiritual das pessoas, que é o diabo. E começar realmente a nos consagrar, jejuar, buscar o Senhor, interceder pelas pessoas. E Deus, assim, com certeza nos dará grandes vitórias para a glória do Senhor. Então, queridos, vamos então finalizando aqui, já caminhando para o momento de encerramento, né, de agradecendo a participação de todos, a visualização de todos, né, deixe seus comentários aí, tanto agora como depois. Vai ser muito legal para poder depois a gente aprimorar esse bate-papo aí, aprofundar, né? Pode ser que eu tenha não explicar, se tiver alguma coisa que não ficou muito clara, vou voltar a explicar de novo, enfim, faz parte da nossa conversa aqui, né? Então, queridos, que Deus possa nos abençoar. E assim, no próximo encontro nós vamos falar um pouco mais sobre esses 5 elementos de aprofundando raízes, né? Será muito importante. E trabalhar outras perguntas também, vendo o RD como uma oportunidade, uma ferramenta de Deus para fazer discípulos nesse tempo de pandemia. Amém? Daqui a pouquinho já vai começar um evento muito especial dentro de Missões Nacionais, o culto de comissionamento do Radical Brasil, né? Então vai ser um momento muito especial. Se você puder continuar daqui a pouco, às 4 horas, né, vai ter esse culto aí online. Vai ser muito, muito especial. Um grupo de Radical, Projeto Radical, e maravilhoso mesmo. Nós também estamos deixando na nossa página vários vídeos e eventos. Esteja participando, acompanhando a nossa página, né? E vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Amém, queridos? Fazer uma breve oração. Senhor, nós agradecemos por essa rica oportunidade nessa tarde que o Senhor nos concede. Quero colocar a vida de cada um que participou, que vai participar, que está visualizando. Ajude-o em suas limitações, cada um de nós, Senhor. Queremos, ó Pai, fazer discípulos. Queremos ser usados por Ti de uma maneira poderosa. Nós carecemos da Tua graça, porque somente pela Tua graça nós vamos encontrar aquelas pessoas que vão precisar de ouvir da Tua palavra através dos nossos lábios. Ajude-nos, Senhor, nas ocasiões que o Senhor nos proporcionar, perceber essas oportunidades e verdadeiramente perseverar no cuidado, no zelo, na oração, no ensino, Pai, da Tua palavra, em fazer discípulos, para que possamos ganhar a nossa pátria para Cristo. Muito obrigado, Pai, por essas oportunidades tão especiais. Nós Te louvamos e pedimos um domingo abençoado por Ti, uma semana debaixo das Tuas ricas bênçãos, onde abençoe cada um dos Teus filhos que estará cultuando ao Senhor nesta noite, louvando, adorando ao Senhor nos cultos ou logo mais. Pedimos pela Tua bênção também nesse culto de comissionamento que vai acontecer agora. Pedimos as Tuas ricas bênçãos, o Teu favor. Em cada oportunidade que o Senhor nos der, possamos crescer na Tua presença. Abençoe, meu Deus, as pessoas que estão no nosso cartão-alvo de oração. Pessoas que precisam do Senhor. Que o Senhor nos ajude a falar do Teu Evangelho. Oramos pela salvação delas. Faça a Tua obra. Muito obrigado. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom estar com você nessa tarde. Até o próximo domingo, às 3 horas, em nome de Jesus. Tchau, tchau.